Olá, dentista! Eu sou o Marvio Charles, sou dentista também e já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive algumas onde eu atuei exclusivamente como empresário. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em cursos de pós-graduação em odontologia. Durante muitos anos convivendo com dentistas e com alunos dentistas, eu pude perceber que uma das maiores e mais comuns dificuldades que o dentista tem no seu dia a dia é determinar com exatidão e mais profissionalismo o preço dos seus procedimentos, ou seja, o quanto que ele vai cobrar pelos seus procedimentos. Normalmente, como ele não tem um método para ser utilizado, ele acaba utilizando o método da comparação. Ou seja, ele vê quanto é que um concorrente, mais ou menos do mesmo nível e do padrão dele, está cobrando, e posiciona o seu preço mais acima ou mais abaixo. Esse método, ele traz muitos problemas graves. Tá? Vou enumerar alguns deles. Primeiro, que é um método que está sendo utilizado baseado em um outro dentista que também não sabe calcular o seu preço. Então, que provavelmente ele calculou o seu preço com o mesmo método. Então, a base não é muito confiável. O segundo problema é que é um método que não leva em consideração os custos do seu consultório e da sua clínica. Cada clínica e consultório tem uma realidade diferente, tem tamanhos diferentes, tem uma estrutura diferente, umas têm um aluguel mais caro, outras mais baratos, outras têm muitos funcionários, outras têm poucos funcionários, e esses custos têm que estar envolvidos no preço. Muitas vezes um preço para um determinado concorrente pode estar dando lucro, mas para você é um preço que vai estar dando prejuízo. Então é um fator assim muito importante a ser considerado na hora da formação do seu preço. E o terceiro ponto é que esse método não permite com que o dentista consiga determinar com exatidão qual é o valor do seu trabalho. Ele não consegue determinar a margem de lucro. A margem de lucro vai ser o valor do seu trabalho. E se ele não consegue determinar o valor do seu trabalho, ele não consegue passar isso para o paciente também. E isso acaba dificultando, inclusive na hora de vender e de justificar o quanto que ele está cobrando pelo seu trabalho. Visto toda essa dificuldade, eu resolvi fazer essa aula onde eu vou explicar para vocês, dentistas, como é que se calcula esse preço com mais profissionalismo, com mais exatidão, envolvendo os custos e envolvendo também um método para você conseguir precificar o valor do seu trabalho, representado nesse caso pela margem de lucro. Não se preocupe que não vão envolver muitos cálculos, apenas alguns cálculos básicos para que você possa colocar um preço com exatidão e ter a certeza de que não está tendo prejuízo e sabendo exatamente quanto você está ganhando em cada um desses procedimentos. Vamos lá então conferir essa aula. Bom, para facilitar o entendimento deste método de como vamos determinar preços de procedimentos odontológicos, nós vamos dividi-lo em 3 etapas. E a primeira etapa delas é a gente determinar o custo da nossa hora clínica. O custo da hora clínica do nosso consultório ou da nossa clínica. E o que seria isso? É o quanto custa o tempo clínico da nossa clínica ou do nosso consultório. Ou, em outras palavras, quanto custa o nosso tempo clínico. Certo? Isto é um dado de extrema importância, eu diria indispensável para a gente poder determinar o valor de qualquer procedimento odontológico. Certo? E o primeiro passo dessa primeira etapa é a gente determinar o total de custos fixos mensais que o nosso consultório, a nossa clínica tem. Mas o que seriam os custos fixos mensais? São todos aqueles custos que a gente vai ter com o nosso consultório ou com a nossa clínica, independente se a gente vende tratamento odontológico ou não, certo? Então, vamos trazer uns exemplos. O aluguel. O aluguel, a gente tem que pagar ele mesmo se a gente vende tratamento odontológico ou se a gente não vende, certo? Então, ele é um custo fixo mensal. O condomínio. Condomínio a gente tem que pagar vendendo ou não vendendo tratamento odontológico. É um custo fixo mensal. A conta de telefone, de internet, a conta de luz, a conta do lixo hospitalar, são contas que a gente tem que pagar independente se vende ou não. Então é um custo fixo mensal. O salário
da nossa secretária, o salário da nossa TSB ou SB, o pagamento mensal de um estagiário que a gente tem, é algo que a gente tem que pagar se vende ou não vende tratamento. Então é um custo fixo mensal. Então a gente vai pegar todos os custos fixos mensais que a nossa estrutura tem, vamos somá-los e vamos determinar esse valor. Então vamos trazer um exemplo aqui para a gente poder entender, né, e fazer um cálculo aqui para vocês entenderem. Então, dentro do nosso exemplo, o custo fixo mensal dessa estrutura é de R$10.000 por mês, né? Se é mensal, é por mês, tá? Beleza. Uma vez visto isso, nós vamos ver um outro dado. Quantas horas por mês a nossa clínica ou consultório fica em funcionamento, tá? Mas como que nós vamos determinar quantas horas fica? Bem fácil. Vamos lá. Vamos supor que a nossa clínica fica aberta de segunda a sexta, das 8 até o meio-dia, para o almoço até as 2, depois fica aberta de 2 até as 6. Isso são 8 horas diárias. Se funciona de segunda a sexta, são 5 dias na semana. Então nós temos, vezes 5 dias na semana, nós temos 40 horas semanais. Um mês tem 4 semanas. Então, a gente pegando as horas semanais de 40, multiplicando por 4 semanas, chegamos a 160 horas mensais. Certo? Então, agora, com esses dados, a gente já consegue saber quanto é que custa, né? Qual é o custo da hora da nossa estrutura. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente pega os custos fixos mensais, aquilo que a gente tem que gastar, independente se vende ou não, dividido por 160 horas, que é o tempo que a nossa clínica fica aberta. Então nós temos um custo, né, de hora clínica da nossa estrutura, né, da nossa clínica, de R$ 62,50. Tá? Mas vamos supor que a nossa clínica ela tem 2 consultórios. Tá? Então, se ela tem 2 consultórios, é interessante também para a gente compor o preço, a gente determinar qual é o custo da hora de cada um daqueles consultórios, porque são 2 consultórios produzindo para a estrutura inteira. Tá? Então a gente pega esse custo da estrutura, de R$ 62,50, e divide pelo número de consultórios. Então vamos supor que tem 2 consultórios, certo? Então, o custo da hora clínica de cada consultório, tá, vai ser de R$ 31,25. Tá? Bom, já temos agora o custo de hora clínica de cada consultório. Para a gente poder determinar agora o tempo clínico com mais exatidão, né, para facilitar os nossos cálculos, a gente tenta determinar também qual é o custo por minuto de cada consultório. Tá? E é muito simples. A gente simplesmente pega o nosso custo de hora e divide por 60. Por que 60? Porque uma hora tem 60 minutos. Tá? Então nós vamos dividir esse 31,25, que é o custo de hora, por 60. Tá? E nós vamos chegar a um valor de 0,52. 0,52 centavos é o custo do minuto de cada consultório dessa estrutura. Tá? Então, esse é um dado importante. Fiquem com esse dado, né, na cabeça, lembrem dele. Tá? Agora, o segundo passo, depois de determinado esse custo por minuto de cada consultório da nossa estrutura, é a gente determinar o tempo em minutos que leva para o procedimento que a gente está pensando em calcular o preço. Tá? Então vamos ver quanto tempo que esse procedimento vai utilizar de um consultório da nossa estrutura para poder ser executado. Então vamos imaginar, né, um implante dentário. Tá? Bom, quanto tempo de cadeira de um consultório
este implante dentário vai utilizar da nossa clínica? Vamos pensar no tempo total. Então, a gente vai ter, primeiramente, uma consulta de avaliação, certo? Então vamos imaginar que essa consulta vai levar uns 30 minutos, tá? Depois, a gente tem a cirurgia em si, né? E aí o tempo da cirurgia a gente não pensa somente no tempo dela, vamos pensar no tempo de preparação da sala, depois no tempo de desinfecção, depois no tempo de arrumação após a cirurgia, mais o tempo da cirurgia em si. Vamos imaginar que esse tempo seja de 60 minutos, tá? Depois que você fez a cirurgia, tem que chamar o paciente para uma consulta de retorno, tirar os pontos, ver como é que ele está. Então vamos dizer que vão ser usados mais 30 minutos, tá? Então qual é o tempo total de utilização desse consultório que uma cirurgia de implante dentário utiliza? São 30 minutos da consulta inicial, mais 60 do dia da cirurgia, 90, mais 30 da consulta de retorno, 120. Então temos 120 minutos de utilização, tá? Ok, agora de posse desses dados a gente consegue determinar o custo do tempo clínico deste procedimento, do implante dentário. Como? Vamos lá. Então aqui para o implante. Nós vamos ter, a gente sabe, né, que uma cirurgia de implante vai utilizar um consultório apenas da nossa estrutura, tá? Então, a gente já viu que o custo por minuto de um consultório é 0,52 centavos. Então vamos lá, 0,52, opa, ficou com esse número, 0,52 centavos. Vezes quanto tempo que a cirurgia de implante utiliza da nossa estrutura? A gente viu 120 minutos. 120 minutos. Então, 0,52 centavos vezes 120 minutos, nós temos um custo de R$ 62,04. Certo? Então, para nós, de custo de estrutura, desse exemplo, uma cirurgia de implante dentário custa R$ 62,04. Vejam que não é um valor desprezível, né? É um valor que tem um significado e precisa compor o preço desse implante dentário. Vocês imaginem isso somado a diversos implantes dentários no mês, ou o mesmo cálculo a diversos outros procedimentos que a gente faz uma diferença enorme. Ou seja, esse valor ele vai garantir que os custos fixos sejam pagos. Por isso ele é tão importante e por isso que ele tem que compor o preço. E por isso que é muito perigoso a gente simplesmente pegar o preço de uma outra estrutura e utilizar para a nossa. Porque de repente, uma outra estrutura, ele paga um aluguel menor, ele tem uma conta de luz menor, ou tem a folha de pagamento de funcionários dele é menor, e aí para ele aquele preço dá lucro, de repente para essa estrutura aqui não vai dar lucro, ou o contrário. Por isso que o preço é muito importante, que o preço de cada procedimento odontológico seja calculado de acordo com a realidade daquele consultório onde está sendo prestado esse serviço. Bom, uma vez visto esta primeira etapa, nós estamos aptos aí para a segunda etapa da gente compor o preço de um procedimento odontológico. E a gente vai utilizar o mesmo exemplo que a gente começou a utilizar na primeira etapa para fins didáticos, para facilitar o entendimento. Então, na primeira etapa a gente estava utilizando como exemplo uma cirurgia de implante dentário e vamos continuar nesse mesmo raciocínio aqui para essa etapa. Então essa etapa a gente vai determinar quais são os demais custos envolvidos neste procedimento odontológico, tá? E quais seriam eles? Primeiro seriam os custos extras. O que seriam os custos extras? São aqueles custos mais elevados que a gente tem com determinados procedimentos. Tá? Então, no caso da cirurgia de implante, seria o custo do implante em si, que é o parafuso, e um custo, por exemplo, de um osso particulado que tenha sido utilizado numa cirurgia, ou de uma membrana. Tá? Seriam esse tipo de custo.
Então, mais exemplificando mais ainda para a gente poder entender, no caso de uma prótese dentária, o custo de laboratório é um custo extra. No caso de uma cirurgia de levantamento de seio, o custo do osso particulado mais a membrana é um custo extra, certo? Então, para esse exemplo, nós vamos determinar que, né, para uma cirurgia de implante dentário que foi utilizado um implante, né, o parafuso, no valor de R$150, mais um osso particulado. Vamos supor que pôs algumas espiras, tal, na hora da cirurgia de implante foi utilizado um osso particulado que foi no valor de R$250. Tá? Então aqui a gente teve R$400 de custo extra. O segundo custo que a gente vai determinar é o custo de material. Tá? E o que seria esse material? Seria um material de consumo, tá? Da rotina do consultório. Então aqui na cirurgia de implante seria a luva cirúrgica, né, para o dentista e para o auxiliar, sugador, os saquinhos ali de biossegurança, fio de sutura, bisturi, clorexidina, etc. Tá? Fica muito difícil a gente, no dia a dia, conseguir determinar com exatidão estes custos, né? Porque eles, além do preço da dental estar sempre podendo variar, muitas vezes a gente tem que fazer cálculos muito precisos e muito complicados para poder determinar exatamente qual é a quantidade, qual é o valor que está se utilizando desse material no procedimento em si. Tá? Vamos pegar um exemplo aqui de uma restauração, onde a gente tem a resina. A gente tem o tubo da resina, né? E esse tubo dá para N restaurações, então a gente tem que pegar ali, vamos dizer que dê para umas 50 restaurações, tem que pegar o valor daquilo, dividir por 50, né, e compor isso em cada parte do preço. E aí se sobe o preço da resina, tem que ajustar de novo. Então dá muito trabalho e o dentista no seu dia a dia vai acabar não conseguindo fazer, porque ele também tem que atender seus pacientes e cuidar de outras coisas. Tá? Então, para facilitar esse cálculo e para poder fazer com uma segurança boa, nós vamos determinar esse custo em porcentagem. Tá? Ou seja, ele vai ter que ter uma porcentagem máxima do valor final para compor esse preço, certo? Então vamos determinar aqui que o material tem que ter 8% do preço final, tá? O que significa isso? Se o preço final de um determinado produto, né, de um determinado tratamento foi R$100, ele tem que ter gastado no máximo em materiais R$8, certo? Como é que vocês vão controlar isso, né, no dia a dia? Existe uma maneira muito simples de controlar isso. As compras de dental mensais que vocês fizerem em seus consultórios não pode ultrapassar 8% do faturamento bruto total do mês. Dessa maneira você tem como controlar quanto que está gastando de material e fica dentro desse nosso esquema aqui, tá? Sem muito cálculo e muita complicação para poder determinar esse preço, ok? Bom, o terceiro tipo de custo que a gente vai ver são os custos de impostos, tá? Isso vai variar muito do tipo de tributação que foi acertado ali com o seu contador, tá? Se você é uma pessoa física, se você é uma pessoa jurídica, tá? Mas aqui, para o nosso exemplo, nós vamos determinar um caso clássico de uma pessoa jurídica, tá? A clínica, né, como empresa, uma pessoa jurídica, que foi tributada pelo lucro presumido. Tá? Então a soma total dos impostos sobre o bruto dá aproximadamente 13,33%. Então vamos considerar essa porcentagem. Tá? Taxa de cartão é o próximo custo. Tem que compor o preço, tá? Porque, né, você não sabe quando vai vender no dinheiro, ou no crédito, ou no débito, então você tem que considerar todas as taxas, né, a maior taxa de cartão para poder compor seu preço. Né? As taxas de cartão elas têm variações, né? No débito é o
é a menor taxa e no crédito em 2 vezes é a maior taxa. Vamos considerar a maior taxa, tá? Para a gente não ter surpresa e poder compor nosso preço. Tá? Então nesse exemplo aqui, nós estamos dando um exemplo de 3%, tá? De taxa de cartão. O outro custo seria a comissão de dentista. E aqui é para o caso você tem uma clínica e que o procedimento não é executado por você, e sim por um dentista que foi contratado. Você vai ter que pagar uma comissão para ele, uma porcentagem. Normalmente assim, é uma porcentagem sobre o valor final, certo? E isso tem que compor o seu preço, né? Para que você sobre alguma coisa para você. Então aqui no nosso exemplo nós vamos considerar que esse dentista vai ganhar 30% do bruto, do valor final bruto, tá? Se por acaso é você mesmo que está executando a cirurgia de implante dentário, essa comissão dentista fica zerada, tá? Aí é 0%. Existe também a possibilidade de você considerar, né, como 30% o pagamento de um dentista que é você mesmo. E aí você se paga como se você fosse um dentista da clínica, como se estivesse pagando um salário e deixa a empresa crescer sozinha, né, para poder o que ela arrecadar para ela ser de investimentos, depois você distribui lucro, mas isso é um outro assunto de gerenciamento financeiro que a gente pode ver em outro vídeo, tá? Mas aqui para a gente poder entender a formação do preço, vamos considerar que se você contratou um dentista para executar o procedimento foi 30%, e se foi você mesmo que fez, 0%, tá? Por último, a gente tem a comissão da secretária. Tem gente que dá, tem gente que não dá. Eu acho interessante sempre considerar alguma coisa de comissão para a secretária para estimulá-la a indicar os tratamentos para os clientes. Muitas vezes as secretárias elas têm uma relação íntima com um cliente ou indica algum outro cliente, né, algum paciente de fora, e se ela tiver aquele estímulo a mais que está ganhando a comissão, ela vai, né, acabar indicando mais e oferecendo mais o tratamento. Então eu sempre acho bom considerar, tá? Mas fica a seu critério. Vamos considerar aqui então 1% sobre o valor bruto final, tá? Então a gente pode perceber que em reais, esses demais custos, apenas os custos extras são em reais e os demais são em porcentagem. Bom, o que eu faço com tudo isso agora? Tá? Agora nós vamos somar tudo. Tá? Vamos somar os que são em reais, que são os custos extras. Deu 150 do implante, mais 250 do osso particulado. Então nós temos 400 reais de custo extra. Vamos somar agora as porcentagens dos demais custos, tá? Só que vamos considerar agora o caso de que você pagou um dentista para fazer esse procedimento. Então vamos considerar o 30%, tá? Então, nesse caso, nós tivemos 55,33%. Tá? De soma dos demais custos. Mas nós também vamos considerar que isso foi você que fez essa cirurgia de implante dentário. Então vamos fazer a soma das porcentagens dos demais custos, considerando que você mesmo fez. Então a gente zera essa comissão de dentista. Então, zerando, né, era 30%, então aqui a gente fica com 25,33%. Certo? Bom, guardem esses dados que agora nós vamos utilizar para a próxima etapa. Bom, agora estamos prontos para ir para a terceira etapa da formação do nosso preço, que seria a determinação da margem de lucro que teremos sobre este procedimento que estamos calculando. Bom, antes da gente entrar no método propriamente dito para determinar essa margem de lucro,
eu preciso conversar com você um pouco sobre como determinar essa margem de lucro. O que a gente vai levar em consideração para determinar essa margem de lucro. Tá? Entende-se que preço é diferente de valor. Preço é o que o paciente ou o cliente paga pelo serviço. Valor é o que o paciente ou o cliente leva desse serviço. Certo? Para você poder cobrar a mais que a sua concorrência, você tem que estar entregando um valor maior do que a concorrência está entregando. Certo? Um exemplo, se a concorrência por esse implante dentário está cobrando X, se você quiser cobrar 2x, você tem que entregar um valor 2 vezes maior do que a concorrência está entregando. Se você estiver entregando o mesmo valor para esse paciente do que a concorrência está entregando, ele vai comparar os preços. Ele vai ver, se eu estou tendo a mesma coisa, né, o mesmo tipo de tratamento, estou sentindo o mesmo valor das duas, eu vou na mais barata. Certo? E o que seria esse valor? É a percepção de valor que o paciente sente. Tá? E essa percepção de valor, ela pode vir de diversas maneiras. Tá? Ela é, às vezes, até subjetiva, mas ela é real, existe e pode ser sentida de diversas maneiras. Por exemplo, mais valor pode vir do atendimento que está sendo prestado pela sua clínica, pela sua equipe, pela sua secretária, pela sua auxiliar, por você mesmo. O paciente pode se sentir bem, se sentir especial ali dentro, ele pode se sentir tranquilo. Muitos pacientes têm medo de dentista ainda, e é com você e na sua clínica que ele se sente mais à vontade, mais tranquilo. Isso gerou valor para ele, então ele vai ficar com você mesmo que seja mais caro. Tá? Um outro tipo de valor é a tua experiência clínica. Né? Se o concorrente for um recém-formado, e você já é um dentista experiente, com especializações e com 10 ou mais anos de formados, o seu valor é maior do que ele. Porque com você, as chances de sucesso são maiores do que com ele, devido à experiência. Inclusive, se o paciente for num dentista recém-formado e ver que você está cobrando o mesmo preço que ele pode até desconfiar e isso soar ruim para você. E você perdeu o paciente justamente por isso, certo? Um outro tipo de valor que eu tenho comentado bastante nos outros vídeos que eu faço, a questão da experiência única que o paciente sente ao ir para a sua clínica, para o seu consultório. A gente, no final das contas, não vende um tratamento, a gente vende uma experiência. Tá? Desde o momento que o paciente entrou em contato com você pelo telefone, pelo WhatsApp, seja lá pelo que for, e entrou na sua clínica e foi atendido por você e fez o tratamento e saiu de lá e teve pós-venda, tudo isso, né, todo esse relacionamento compõe uma experiência. E se essa experiência for única para ele, ao ponto de que ele ficou encantado com essa experiência e com o atendimento que foi prestado, ele vai querer repetir essa experiência. E ele não vai deixar de repetir porque o seu preço ficou mais caro que a concorrência. Então, o preço a mais da concorrência foi justificado pelo valor a mais que você está entregando para ele. Certo? Então, a diferença de preço entre os concorrentes, ela tem que ser justificada pelo valor. O valor entregue, o valor que o paciente sente. Se isso for justificado, você pode ter uma margem de lucro maior. Tá? Se você não está conseguindo entregar esse valor para ele, ou o seu valor está igual da concorrência, então a sua margem de lucro tem que ser menor. Tá? Funciona mais ou menos assim. Então vamos voltar aqui para o método para a gente entender. Tá? A gente viu lá que a soma da porcentagem dos custos, dos demais custos, quando a gente estava considerando um outro dentista executando o procedimento de implante dentário, ficou em 55,33%. Tá? E a gente viu que a soma das porcentagens dos demais custos, quando a gente considerou que é você mesmo como dentista que está executando, ficou em 25,33%. Bom, para esse método, né, dessa fórmula dar certo, é importante que a sua margem de lucro fique
dentro da diferença entre 100% e a soma desses demais custos. Então, nesse caso aqui, vamos ter 100% menos 55,33. Tá? Isso vai dar 44,67%. O que significa isso? A sua margem de lucro ela tem que ir até 44,67% quando a gente considera essa soma aqui, esses custos, essa soma de porcentagem desses demais custos. Tá certo? No exemplo onde você está executando o procedimento em si, ou seja, onde a gente não tem que pagar a porcentagem do dentista, a gente tem uma margem maior. Então, seria os 100% menos a soma, que é 25,33%, né, a soma dos demais custos, né, a gente chega a 74,67%. Esse é o máximo de margem de lucro que eu posso estabelecer neste exemplo aqui, onde você mesmo está executando o procedimento. Tá? Você pode me perguntar, não, mas eu quero ter uma margem de lucro bem maior, quero ter liberdade para ter uma margem de lucro bem maior. Não se preocupe com isso. Tá? Dentro dessa forma, dentro desse cálculo, essa margem de lucro aqui é totalmente suficiente. Tá? Se você quiser testar depois que a gente avançar e ver como é que realmente compõe o preço com esses dados e você colocar essa margem de lucro máxima, você vai ver que o preço vai estar estratosférico, tá? Vai estar completamente fora do mercado. Então, dá perfeitamente para trabalhar dentro desses limites. Não se preocupem, para que o método e a fórmula dê certo, tá? Então aqui, dentro do nosso exemplo aqui, para a gente continuar a formação desse preço, nós vamos determinar uma margem de lucro aqui, tá? Nesse caso aqui, de um dentista executando o procedimento da cirurgia de implante dentário, eu posso ir até 44,67%. Então eu vou considerar uma margem de 20% de lucro, tá? Vou considerar essa margem. E nesse exemplo aqui, onde você mesmo está executando o procedimento, ou seja, onde você não tem que pagar um dentista para executar esse procedimento, eu tenho um limite de margem de lucro maior, eu vou considerar como lucro, uma margem de lucro, 50%. Por que 50%? Porque são os 20 que eu já tinha determinado, mais os 30 que eu pagaria para o dentista, lembra? Então esses 30, em vez de ir para o dentista, vem para mim que estou executando. Então eu posso estabelecer essa margem de lucro de 50%. Certo? Bom, agora a gente já está pronto para ir para a quarta etapa da determinação desse preço, que é o cálculo do preço em si. Tá? Nós vamos aplicar uma formulazinha bem simples, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui de como é que faz. Vamos ver o que a gente já tem de dado aqui para poder fazer esse cálculo do preço. A gente tem o custo do tempo clínico, que a gente viu na primeira etapa, né, que foi de 62,04. A gente tem os custos extras dessa cirurgia de implante, que era de R$ 400. Nós temos a soma das porcentagens dos demais custos, né, aqueles custos que a gente determinou em porcentagem. Tá? Aí a gente tem duas somas, né? A gente viu uma soma considerando que tem um dentista que a gente contratou executando, tá? Pagando uma comissão para ele. Então a gente chega a soma desses demais custos de 55,33%. E a gente tem a margem de lucro, né? Quando a gente determinou com um dentista executando, contratando ele para executar, a gente determinou que era de 20%. Tá? A gente também fez um outro cenário, um cenário onde o próprio dentista, dono do consultório da clínica, está executando esse procedimento. Nesse, ele não precisa
pagar um dentista, contratar um dentista para fazer. Então a gente tira a porcentagem do dentista. Nesse caso, a soma das porcentagens dos demais custos fica em 25,33% e a margem de lucro, quando ele executa, ela sobe, né? Aqueles 30% que é do dentista vem para ele e ele passa a ter 50% de lucro, tá? Então agora vamos aplicar aqui a fórmula para a gente poder chegar nesse curso, nesse preço. A fórmula ela é muito simples, é o custo do tempo clínico, tá? Que é esse 62,04, mais os custos extras, que é esse 400, dividido por 100%, tá? É 100%, não é só 100, menos a soma dos demais custos, né? Para esse exemplo aqui, onde o dentista foi contratado, é 55,33%, e menos o lucro que a gente, margem de lucro que a gente determinou, que era 20% para esse caso, tá? Então vamos fazer aqui. A gente tem 62, vou pegar uma outra caneta aqui, e 62,04 mais 400 dividido, né, por 100% menos os 55,33% e menos os 20% de margem de lucro que a gente determinou, tá? Essa conta aqui, né, vai dar 462,04, que é a soma dos dois, dividido por, né, os 100%, menos 55,33, menos 20%, né, a gente chega a 24,67%. Só lembrando agora, né, a gente vai dividir um pelo outro, só lembrando que a gente não vai dividir 462,04 por 24,67. Aqui é 24,67%. Porcento significa que é o 24,67 dividido por 100. Ou, né, para vocês entenderem melhor, 462,04 dividido por, né, se isso aqui for dividido por 100, né, o 24,67, é 0,2467. Não sei se vocês lembram da matemática, a casa aqui, a vírgula, se tu divide por 100, ela anda duas casas para a esquerda, tá? Não se preocupem com isso, que eu ainda vou ter uma solução para vocês. É para vocês entenderem o conceito. Então, isso aqui vai ser igual a 1.872,88 reais. Esse é o preço da cirurgia de implante envolvendo todos esses custos e com uma margem, me dando uma margem de lucro de 20%, certo? Calculando aqui o preço para o caso que você mesmo está executando o procedimento, onde não tem que pagar um dentista. O 62,04, que é o custo do tempo clínico, que é o mesmo, mais 400 dos custos extras, que é o mesmo, dividido por 100%, menos, nesse caso aqui, a soma dos demais custos deu 25,33%, menos 25,33%, menos uma margem de lucro maior que eu determinei, que foi 50%, menos 50%. No final das contas, 462,04, que foi a soma de cima, dividido por 24,67% também. Por quê? Porque os 30% que ia pagar para o dentista eu trouxe como margem de lucro para mim, então a conta vai ser a mesma, certo? Então no final também vai me dar um preço de R$ 1.872,88. Tá? Essa é a conta. Tá? Ela é simples, mas
tem que tomar um cuidado aqui, tá? Que é um erro comum que pode acontecer, né, na hora de fazer essa divisão dessas porcentagens aqui. Tá? É lembrar que aqui na parte de baixo você está diminuindo aqui, fazendo a operação com porcentagem. Tá? Porcentagem, né, no caso 24,67%, é 24,67 sobre 100, tá? Dividido por 100. Tá? Se você fizer aqui, nesse caso, 462,04 dividido por 24,67 apenas, não vai dar certo. Tem que ser pelo 0,2467, que é o que deu aqui. Ok? Ok, então agora que já formamos o nosso preço, vamos conferir quais são os resultados em reais dessa determinação de preço, ou seja, quanto é que ficou para cada parte, tá? Então aqui a gente teve dois cenários. Um cenário onde a gente contratou um dentista para executar a cirurgia de implante dentário e um outro cenário onde o próprio dentista, que é o proprietário da clínica, executou o procedimento, sem ter necessidade de pagar esse dentista. Então aqui a gente determinou que os impostos eram 3,33% do preço final. Então ficou em 249,65 para as duas partes, né, para os dois cenários. O material a gente determinou que era 8%, então ficou 149,83 para os dois cenários de gastos em material. O cartão era 3%, né, então 56,18 reais para os dois cenários. A secretária a gente determinou que ia ganhar uma comissão de 1% sobre o valor final, então 18,72 reais para os dois cenários. A gente teve de custo extra 400 reais, que a gente já tinha determinado antes. Agora aqui, o dentista contratado nesse primeiro cenário, ele ia levar 30% do bruto. Então ele levou R$ 561,86. No cenário onde o próprio dentista, né, você executou o procedimento, não teve que pagar o dentista, não teve esse custo. O custo do tempo clínico, que a gente determinou ali na primeira etapa, foi de R$ 62,04, o mesmo para o segundo cenário. Agora, o lucro que a gente determinou contratando o dentista foi de 20%, então sobrou R$ 374,57 de lucro para a clínica. E nesse outro cenário, onde você mesmo executou, você pegou, né, tomou para si a porcentagem que ia pagar para o dentista, ficando com um lucro de 50%, então no final ficou R$ 936,44 para você de lucro. Tá? No final, a gente somando tudo isso, no primeiro cenário a gente chega a R$ 1.872,85 e no segundo cenário R$ 1.872,86. Ou seja, a mesma coisa praticamente do que o 1.872,88, que era o preço final. Tá? Essa diferença de 2 centavos que deu é só na parte do arredondamento, né? Porque muitas vezes a gente fez alguns cálculos que davam mais casas decimais, além de duas. E aí a gente arredondou para 2 casas decimais, então às vezes dá essa diferencinha, mas é completamente irrelevante. Estou mostrando isso aqui para mostrar que o método funciona, a fórmula funciona, certo? Isso aqui prova que a fórmula funciona. A gente somando tudo isso, né, de acordo com as porcentagens que a gente tinha determinado, chega à soma final. Tá certo? Bom, muita gente pode perguntar, né, e ficar em dúvida em saber, né, quando que pode aumentar a margem de lucro, né? Em que momento que pode aumentar? Né? Lembrando que a gente tinha comentado que a margem de lucro ela tem que estar sempre atrelada ao valor que está sendo entregado para o paciente, né? Sendo que valor é diferente de preço. Preço é o que o paciente paga, valor é o que o paciente leva. Tá? Então a margem de lucro tem que estar sempre íntima aí. Se ele está levando muito valor, você tem uma margem de lucro maior. Se ele está levando pouco valor ou igual dos concorrentes, você vai ter um preço igual dos concorrentes, porque vai estar sendo comparado com o preço. Ou se você está entregando menos valor que os concorrentes, o seu preço tem que ser mais baixo que os concorrentes. Tá? Mas vamos supor que você está entregando um valor bacana, um valor legal que os pacientes estão aceitando e estão comprando de você, estão fazendo o tratamento com você e não se importam em pagar a mais para obter esse valor. Tá? Vai chegar um momento
em que a sua capacidade produtiva, no caso aqui desse exemplo, tem 2 consultórios. Você começou a ter muitos pacientes, essa tua capacidade produtiva vai esgotar, né? Você não vai mais conseguir atender até as 6, dentro daquele horário. Aí você, de repente, estende o horário, né, para atender mais pacientes. Mas vamos dizer que, mesmo assim, você estendeu o horário e esgotou aquela capacidade produtiva. Você tem 2 opções aí, tá? Ou você aumenta a sua margem de lucro, ou seja, você aumenta o seu preço, e dessa forma você está botando mais valor ainda. Por quê? Porque está seguindo a lei da oferta e da procura. Tem muita gente procurando você, então você fica mais caro. Então você eleva o preço, então aqueles pacientes que estão mais sensíveis aos preços vão sair da clínica e vão vir outros pacientes que podem pagar por aquilo, que não são tão sensíveis ao preço, que estão dispostos a pagar a mais para continuar tendo esse valor, tá? Então é nesse momento que você começa a valorizar ainda mais a sua hora clínica, tá? Mediante essa lei da oferta e da procura. Você pode ter uma segunda opção também. Se você tiver uma visão um pouco mais empresarial e quiser entrar mais nessa pegada empresarial. À medida que você vê que a sua capacidade produtiva está esgotando, você pode manter o mesmo preço para continuar atraindo essa quantidade de pessoas e abrir uma outra unidade. Ou montar mais consultórios, contratando outros dentistas. Nesse momento, você começa a se tornar um empresário de verdade. Tá? Porque aí você vai estar pegando essa oportunidade, né? Você já criou o valor, você vai padronizar esse valor, aí que começa a construir as filiais, franquias, e aí você pode começar também a vender esse método que deu certo, esse método que você criou, que gera valor, que os pacientes reconhecem esse valor e estão dispostos a pagar por isso, você mantém o preço e começa a franquear, ou abrir outras unidades, apenas como filiais e etc. Tá? Trouxe só esse pensamento, essa reflexão para mostrar como é que pode se pensar em crescimento, né, da rede como empresário do ramo odontológico. Certo? Bom, pessoal, esse é o método para se formar o preço de uma forma técnica, segura, levando em consideração os preços, levando em consideração os custos envolvidos em cada tratamento e levando também em consideração a margem de lucro adequada ao seu momento profissional, ao que você quer. Tá? Bom, a princípio parece complicado, mas não é muito complicado, porque você vai, na verdade, determinar, poucas coisas vai mudar de determinar. Tipo, o imposto vai ser sempre a mesma coisa para todos os procedimentos, ali o material, a porcentagem a gente vai determinar mais ou menos a mesma coisa para os outros procedimentos, né? A taxa de cartão, secretária, tudo igual. Uma comissão para o dentista também vai ser sempre igual, então você vai fazer poucas diferenças de cálculo. O que vai mudar é um custo extra, né? Se tiver um laboratório de uma prótese, vai ser um custo extra maior, tá? Se for uma outra cirurgia que envolve outros custos extras. E o custo do tempo clínico vai variar porque vai mudar o tempo de execução desse procedimento, né, que você está calculando, isso vai modificar, né? E a margem de lucro, né? Porque a margem de lucro ela pode variar conforme o procedimento, que você vai estar variando essa margem de lucro de acordo com a sua estratégia de preços perante ao mercado. Como você vai se posicionar no mercado com aquele preço. Então é ali que vai regular a sua margem de lucro, tá? Mas é o seguinte, mesmo depois de tudo isso, assim, né, visto que não é tão complicado assim calcular, alguém, né, um dentista pode pensar, mas eu não tenho tempo para calcular tudo isso, é muita coisa, não, são vários procedimentos, vou ficar ali fazendo na calculadora e tal. Bom, para isso, então, eu vou facilitar a vida de vocês, tá? Vocês devem conhecer a ferramenta chamada Excel, tá? Excel é um programa, né, que tem no Windows ou no Mac, onde faz você pode montar tabelas e formar diversos cálculos que conseguem fazer a conta já direta. Você só insere os valores e já faz a conta direta. Tá? Facilita muito, é muito utilizado. Eu já tenho essa planilha em Excel. Tá?
facilitando muito esses cálculos, onde você simplesmente só coloca alguns dados e já consegue chegar no preço rapidamente, facilmente. Tá? Só que muitos dentistas não têm o hábito de usar o Excel e mesmo com essa planilha de Excel acabam se complicando. Tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link do meu site, tá? Você clica nesse link e lá lá no meu site vai abrir, vai ter uma parte que tem uma janelinha para você botar o seu nome e o seu e-mail, tá? Essa parte está dando um e-book de graça para quem colocar o nome e o e-mail, tá? É um e-book sobre como montar uma equipe, tá? Não tem muito a ver com o nosso assunto, mas é um e-book muito importante, muito útil para quem, né, quer formar uma equipe e como montar essa equipe, tá? Mas de qualquer forma, vocês vão colocar o e-mail de vocês e isso vai ficar lá registrado na minha lista de e-mails, tá? Eu vou dar uma aula, mais uma aula, ensinando a mexer nessa ferramenta de Excel, de uma forma muito simples, tá? Vou dar essa aula ali mostrando um passo a passo, não vai ser muito longa porque a planilha é simples. E nessa aula, eu vou disponibilizar gratuitamente esta planilha de Excel para que vocês possam utilizá-las e para montar os seus preços de uma forma bem mais rápida e bem mais tranquila. Tá certo? Então, é muito simples. É só vocês entrar, clica no link que está na descrição desse vídeo, entra lá no meu site, coloca o nome e o e-mail, né? No campo onde está pedindo para colocar o nome e e-mail para ganhar um e-book, já vai ganhar um e-book, né, de graça, sem pagar nada, e ali vocês vão cair na minha lista de e-mails e no momento que eu for fazer essa aula, onde eu vou explicar a ferramenta do Excel para determinar o preço, e eu vou dar essa ferramenta de Excel de graça para vocês, eu mando um e-mail para vocês avisando o dia que eu vou disponibilizar essa aula. Né? Eu posso fazer essa aula ao vivo ou não, vai depender da disponibilidade na época, mas de qualquer forma eu vou disponibilizar essa aula de graça aqui no canal do YouTube e eu aviso ali para vocês quando que essa aula vai estar disponível, certo? Ou então vocês podem também simplesmente assinar o canal do YouTube, ativar a notificação e vocês vão saber quando for postado algumas novidades, certo? Tá certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, espero ter conseguido esclarecer algumas coisas para vocês e ajudado vocês, tá? Um grande abraço a todos.